Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, deixa eu começar me apresentando. Me chamo Guilherme, sou o novo professor de Geografia de vocês. Sou professor da Rede Municipal de Carapebus. É uma grande honra para mim, uma grande responsabilidade também essa que eu assumo, de substituir um professor da estatura do professor Marcos Vinícius. Um professor maravilhoso, um parceiro de classe sensacional, que nós professores temos na rede. Alguém que desempenha um trabalho de forma fenomenal, extremamente comprometido, e nesse sentido eu me sinto muito honrado, e espero fazer frente, ser digno dessa confiança que depositaram em mim. Queria, primeiro de tudo, dizer que, para quem me conhece, é uma pena que nós tenhamos essa relação à distância, sobretudo para um professor de geografia estar próximo, no mesmo espaço, é de um valor ímpar, né? Obviamente que nós não gostaríamos que fosse assim, mas infelizmente, dado o quadro atual absolutamente grave que nós temos vivido, de perdas diárias na ordem dos 3.000, 3.500 cidadãos brasileiros, é absolutamente impossível que nós nos encontremos agora em sala de aula, certo? Então eu espero que nós tenhamos uma relação minimamente agradável, nós estaremos juntos sempre que possível no Google Meet e sempre que possível também tentarei gravar aulas assim dessa forma para amenizar a situação que nós temos vivido nos últimos 12, 13 meses, certo? É uma situação muito ruim, nada consegue emular muito bem, simular muito bem uma sala de aula. Ainda mais num país como o nosso, que é tão desigual e que o acesso à internet muitas das vezes não é possível para todos. Essa dificuldade não parte só dos alunos, é uma dificuldade também dos professores. Nem todos nós temos um quadro para poder tentar anotar alguma coisa que pode ser útil para os alunos. Nem todos nós temos um tripé. Ainda bem eu pude, de alguma maneira, desembolsar, tirar do meu próprio bolso e adquirir esses bens materiais para poder amenizar essa situação dos meus alunos, certo? Eu fico feliz que isso vai servir para vocês também, tá bom? Então é isso, nós veremos hoje, seguindo as orientações do excelente professor Marcos Vinícius, nós veremos hoje o conteúdo do módulo 3, que relaciona industrialização e urbanização, certo? Então nós veremos de que maneira, quais condições o mundo se tornou um mundo absolutamente urbano, sabe? Pela primeira vez da história da humanidade, vamos lembrar, a espécie humana tem mais de 200 mil anos, e pela primeira vez na história da humanidade, se nós formos colocar isso numa linha, nós estamos aqui, e o início do processo de urbanização no mundo, ele começa aqui no final dessa reta. São 200 mil anos de história humana. Pela primeira vez na história da humanidade, nós vivemos majoritariamente nas cidades, no espaço urbano. De que maneira isso aconteceu? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Nossa tradição rural nós deixamos para trás. E por quê? Como é que aconteceu isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: o processo de urbanização está intimamente ligado com a industrialização. E o que vem a ser industrialização? Ora, os processos produtivos, se antes eles eram rudimentares, se antes eles se davam na terra, no espaço rural, na lida direta do trabalhador com a terra, do trabalhador com o gado, ou enfim, com o rebanho com o qual ele lidava, cada vez mais esses processos produtivos de bens de consumo, que são importantes para o dia a dia, para a vida dele, foram se complexificando, foram se tornando mais mediados por máquinas. As coisas ficaram cada vez mais maquinizadas, vamos dizer assim. Os processos produtivos ficaram cada vez mais complexos. Isso aconteceu de forma
gradativa e começa no continente europeu, né, na Europa. Né, primeiramente na Inglaterra, no século XVIII, e vai se espalhando pelo continente europeu, e depois chega nos Estados Unidos, no Japão, né, até chegar de forma atrasada nos países da América Latina, né, Brasil, Argentina, México, né, os países que falam basicamente português e espanhol. Mas, afinal de contas, o que isso influencia isso aqui? Como que a urbanização é influenciada, condicionada fortemente pela industrialização? Vamos tentar entender isso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte. No campo, no espaço rural, vamos botar aqui, deixa eu apagar isso aqui rapidamente. No espaço rural, urbano, eu peço desculpas, a minha filha está tendo uma aulinha ali no computador. Urbano, espaço rural e o espaço urbano. É importante entender o seguinte, as indústrias, as fábricas, as primeiras fábricas no mundo, elas representam essa complexificação, a maquinização dos processos produtivos. Né? Mas isso acontece, sobretudo aqui, claro, mas aqui também isso acontece. Cada vez mais os trabalhadores que historicamente sempre lidaram diretamente com os seus animais ou com a terra, foram progressivamente substituídos por máquinas. Né? Para além disso, é importante lembrar que os trabalhadores que viviam aqui no espaço rural, eles também perderam acesso à terra, porque a terra aqui foi aos poucos se tornando mercadoria, foi sendo concentrada nas mãos dos grandes proprietários rurais. Né? Cada vez mais esses proprietários rurais foram concentrando terra em suas próprias mãos. Né? De modo que esses trabalhadores, à medida que iam perdendo terras, iam sendo progressivamente substituídos por máquinas, eles iam buscando cada vez mais trabalho nos espaços onde o emprego era cada vez maior. Um emprego de mão de obra, né, que no passado vivia no campo. Né? Então essa mão de obra ela vai progressivamente mudando, né, emigrando. Atenção, emigrar não é o mesmo que imigrar. Né? Emigrante, vamos traduzir em poucas palavras. Emigrante é quem sai. Imigrante é quem chega. Né? Então, o imigrante é aquele cara que veio de outro lugar para trabalhar aqui. O emigrante é aquele cara que sai daqui para trabalhar em outro lugar. Então, dada a perda de terras, a concentração de terras e também, aos poucos, a substituição dessa mão de obra por máquinas, esses trabalhadores foram emigrando para o espaço rural, para o espaço urbano, certo? Foram sendo substituídos por máquinas e foram perdendo acesso à terra. Então, emigração. Emigração. Certo? Emigração. Que a gente pode usar outro termo para essa emigração específica de mão de obra rural para o espaço urbano. Êxodo, saída, êxodo rural. Êxodo rural. Bom, então a gente já está vendo que por causa da instalação de indústrias no espaço urbano, por causa da instalação de indústrias, esses trabalhadores vão se instalar, né, cada vez mais no espaço urbano, certo? Isso vai começar a acontecer na Europa, como eu disse, na Inglaterra primeiramente, depois para a França, para a Bélgica, para a Alemanha, para a Itália, para a Holanda, né? Isso vai acontecendo aos poucos, vai atravessar o Atlântico, esse fenômeno também vai ser sentido nos Estados Unidos, no Japão, de modo que a gente vai observando, atenção aqui, ó, um progressivo aumento da população urbana em relação à população rural. A isso que nós damos o nome de urbanização. Percebem? Urbanização é quando a população das cidades aumenta em relação à população rural.
né? Esse fenômeno que chama de urbanização. Até o ponto, né, ao ponto de a população urbana ultrapassar a população rural. Ok? Muito bem. Nós sabemos que o processo de urbanização, agora eu vou apagar isso aqui, o processo de urbanização, agora eu vou voltar aquele desenho que eu fiz antes, industrialização acaba condicionando o processo de urbanização, né, que é o crescimento populacional da população urbana em relação à população rural. Essa população que vivia no espaço rural foi migrando para o espaço urbano em busca de emprego, porque estava perdendo emprego já há algum tempo no espaço rural por vários motivos, perda de terras e substituição da sua mão de obra por máquinas. Então, a urbanização, crescimento populacional nas cidades, ela não se deu da mesma forma em todos os países. Na Europa ela acontece de um jeito. Na América Latina, por exemplo, acontece de outro jeito. Nós, por exemplo, latino-americanos, nós percebemos, nós sofremos nós temos alguns problemas que talvez lá na Europa sejam muito mais a menos, né? Por quê? Vamos tentar entender isso. Primeiramente, a urbanização, né, condicionada pela industrialização, na América Latina aconteceu de forma muito rápida. Muito rápida. Né? Nós nos industrializamos muito depois dos europeus. Os europeus começam no século XVIII, no século XIX, passam o século XIX inteirinho, sabe? Se industrializando e se urbanizando. E ao mesmo tempo que eles se urbanizavam, ou seja, as cidades iam recebendo população dos espaços rurais, o Estado acompanhava esse crescimento populacional com políticas públicas, seja de educação, de saúde, de meios de transporte, né, de mobilidade, políticas relativas à mobilidade urbana, portanto, ao saneamento básico, à iluminação pública. E aqui na América Latina, será que esse crescimento, esse inchaço, né, das cidades, em termos populacionais, será que esse inchaço foi acompanhado de políticas públicas, de planejamento urbano? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta ela é visível no espaço urbano das cidades brasileiras, por exemplo. Não aconteceu. O planejamento urbano no Brasil, ele foi absolutamente incipiente, ou seja, o planejamento urbano no Brasil foi insuficiente. E era para ser assim mesmo, parecia deliberado, parece que era de propósito, sabe? Dos governantes, né, dos governos, nessa época que havia grandes fluxos populacionais do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste para o Sudeste, sobretudo para o Sudeste. A industrialização brasileira ela é concentrada no Sudeste, estou falando do Brasil. E os governos brasileiros nunca se preocuparam em dar qualidade de vida para essa população. Né? Vamos melhorar a qualidade dos meios de transporte, vamos melhorar a qualidade ou aumentar os investimentos em educação, aumentar os investimentos em saúde, afinal de contas é mais gente para usar os nossos hospitais, para usar nossas escolas, para usar a nossa rede urbana, nossa malha, né, rodoviária, ferroviária, ou seja, por onde as pessoas vão transitar, né, vão viajar, né, de um lugar para outro, da casa para o trabalho. Então a gente precisa aumentar, né, os investimentos em transporte. Nada disso aconteceu. Ou pelo menos aconteceu de forma muito aquém do que deveria acontecer, percebe? Aconteceu em muito menor quantidade, em uma proporção muito menor do que a migração. Ia chegando muito mais gente do que investimentos públicos. Então nós tivemos um processo de inchaço da cidade, a gente pode chamar tem um termo geográfico, né, em geografia, chamado macrocefalia urbana, né, macrocefalia, ou seja, a cidade super inchada em termos populacionais e às vezes até em termos territoriais também, a cidade ficou muito grande, né, com pessoas morando em lugares muito distantes do local de trabalho, porque muitas das vezes as pessoas que chegam não têm condições de bancar um aluguel,
de comprar um imóvel próximo ao local de trabalho, aí o que resta para ela são locais muito distantes do seu local de trabalho, às vezes uma vertente, né, uma encosta, é o caso da cidade do Rio de Janeiro, né? Enfim, por tudo isso, pela falta de investimento, pela falta de políticas públicas, é muito comum que essas cidades latino-americanas tenham problemas das mais diversas naturezas, né? Problemas urbanos muito graves, que muitas das vezes não são perceptíveis na Europa. Na Europa é muito comum você ver alguém de uma classe social, de um status social superior, vamos dizer assim, né, andando de metrô. Né? Eu, por exemplo, gosto de rock, então você vai ver um grande cantor de rock andando de metrô, junto com um trabalhador de Londres, né? Para falar de uma cidade europeia, como é a capital da Inglaterra. Enfim, então, nós aqui temos problemas absolutamente graves, muito claros, né, que não tem como ser disfarçados, a menos que nós investíssemos muito, e a perspectiva para que isso aconteça é nenhuma, a menos que nós investíssemos muito, não temos como disfarçar os nossos problemas urbanos. Mobilidade urbana, né, problemas com moradia, né, o processo de favelização aconteceu de forma absolutamente frouxa, completamente, né, ao Deus dará, os trabalhadores que vinham dessas regiões mais pobres do Brasil, por exemplo, como não tinham condições de bancar moradia, né, no centro da cidade, onde a cidade serve melhor os seus habitantes, onde tem escola, onde tem, enfim, teatro, museu, onde tem água tratada, coleta de lixo, rede de esgoto, iluminação pública, onde tem segurança. Como esses trabalhadores não podem viver nesses locais onde os serviços públicos, onde a cidade oferece melhores condições de vida, esses trabalhadores são obrigados a se instalar, às vezes até muito distante, em bairros muito distantes, certo? Então aqui esses problemas são muito gritantes, são muito flagrantes, diferentes das cidades europeias, certo? Então problemas, inclusive ambientais, são muito comuns também em cidades latino-americanas, né? Descarte de esgoto, por exemplo, o esgoto a céu aberto que vai parar num córrego, né, na beira do qual vive a população, numa dada favela, por exemplo, de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. É muito comum isso acontecer. Desmatamento por causa do crescimento de favelas, né, nas encostas dos morros. Entendendo? Tudo isso é fruto do pouco planejamento, né, dos governos, né, e isso foi deliberado, isso foi de propósito, né, pouco planejamento dos governos em relação a essa chegada aos milhões por ano de trabalhadores que vinham das regiões mais pobres do Brasil, enfim. E isso aconteceu também em outros países da América Latina. Entendeu? Bom, eu falei rapidamente aqui, então, da relação entre industrialização e urbanização. Como essas indústrias se instalam em certos pontos do espaço geográfico, elas vão acabar atraindo trabalhadores em busca de emprego, que vêm de localidades, vêm de regiões, que muitas das vezes já não emprega tanto. Por que não emprega tanto? Ou porque esses trabalhadores foram perdendo aos poucos as suas terras, ou porque eles também foram substituídos por máquinas, por tratores, enfim. Né? Então eles vão buscar emprego nas cidades, no espaço urbano. Né? E isso vai promover o processo de urbanização, crescimento populacional. Né? E isso vai acarretar, se não houver investimento público, vai acarretar uma série de problemas. Mobilidade, moradia, saneamento básico, iluminação pública e por aí vai. Tudo bem, gente? Eu apenas pincelei, às vezes posso ter sido até um pouco rápido, a gente pode retomar daqui a pouco, se vocês quiserem, no Google Meet, mas eu apenas pincelei essa relação entre industrialização e urbanização. Vale lembrar, isso é informação muito importante, no nosso caso do Brasil e na América Latina de modo geral, a industrialização aconteceu muito depois dos países mais desenvolvidos. Na Europa, os Estados Unidos,
o Japão, tá? Eles começaram a se industrializar muito antes. E mesmo assim, essa industrialização que acabou promovendo também a urbanização, essa industrialização foi mais lenta, tá? E portanto a própria urbanização aconteceu de forma mais lenta e acompanhada por maiores, ou de forma mais rápida, mais eficiente, acompanhada de políticas públicas para planejar o crescimento urbano. Porque o planejamento urbano não acontece de forma completamente desregulada. Ok, gente? Eu retomo daqui a pouco, se vocês quiserem, no Google Meet. Um abração, eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. E eu espero, como eu disse no início, que eu consiga fazer frente ao excelente trabalho do nosso querido professor Marcos Vinícius. Valeu!